Salve, mocidade! Como vão vocês? Bora falar um pouquinho da prima rica do raio-x? Ela mesma, tomografia de tórax. E aí, vamos lá entender quando se indica, como avalia? Força? Então vai lá, gente. A tomografia de tórax, ela também é um exame que utiliza os raios do tipo X. A diferença é que são lançadas muitos feixes de uma vez só, de maneira helicoidal, né, em hélices, e a formação da imagem ela é tridimensional em cortes, que geralmente vai de cima para baixo. Então você vai vendo os filezinhos aí do tecido que você estiver estudando, né? Aqui a gente está vendo um tomógrafo. Hoje em dia a gente tem tomógrafos que dá milhares de pixels, e aí a imagem sai absurdamente nítida, você consegue enxergar tudo. O método de escolha é para avaliação de mediastino, mas geralmente a tomo também é indicada quando você tem alguma situação pulmonar que não dá para identificar com o raio-x, e aí a tomo vai esclarecer. Ainda tem aquelas situações que o raio-x não mostra, como por exemplo TEP, né? TEP nem sempre é possível ver no raio-x, você vê algumas coisas, mas você não consegue enxergar. Na tomo você vai ver. Então, para ver meta, né? Então, é um exame que detalha melhor aí todo o tórax. Assim como o raio-x, ela também forma a imagem por radiodensidade, né? Só que é com função de composição. Então, ó, cada tecido vai ter uma opacidade específica, né? Olha o ar, fica muito branco, muito transparente. E aí, à medida que vai aumentando a densidade das estruturas, ela vai ficando mais clara, mais opaca. Muitas vezes é necessário fazer contraste na tomografia. E aí pode ser por via oral, pode ser endovenosa e pode ser via retal, dependendo do que a gente está avaliando. Geralmente, quando se faz tomografia para tórax, né, para avaliar pulmão, ela é endovenosa, o contraste é endovenoso, né? Então, para avaliação de mediastino, vascular, linfonodomegalias, massas, avaliação do hilo pulmonar e lesões de parede torácica é bem importante. Aqui a gente vai ver na visão anatômica e na imagem os cortes, ó, os pedacinhos que você tá vendo. Então, olha lá, vamos começar de novo. Aqui em cima você tá vendo o tronco da artéria pulmonar, né? Então, olha ela aqui, ó. Você tá vendo aqui, ó? Então, ó. Aqui a gente tem a cervical, e aí você vai começar a ver as estruturas, né? O tórax tá aqui na frente, e aí você vai enxergando aqui. Então, ó, a luz que você tá vendo aqui já é o tronco da artéria pulmonar. Desce um pouquinho, você vai enxergar um pouco mais desse tronco e já começa a ver a parede do arco aórtico. Daí você desce mais um pouco, você tá vendo a luz aórtica e você tá vendo já aqui desse lado a veia cava superior, né? Então, você já começa a distinguir as estruturas. E aqui embaixo, ó, você já tá começando a enxergar a veia pulmonar, ó, aqui desse lado, tá vendo? Desse lado aqui a veia pulmonar, a abertura da veia pulmonar. E aí você vai vendo os cortes e analisando o que tem em cada região. Ali embaixo você tá vendo já, ó, olha o septo ventricular aqui embaixo, né? E aí você consegue enxergar o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito. E embaixo ali você tá vendo já a janela diafragmática, começa o fígado é bem maçudão, né? Ele fica bem opaco. Para avaliar as vias aéreas e pulmões, a gente começa lá na traqueia, então você tá enxergando aqui a luz traqueal. E essas estrias aqui são os bronquíolos, os brônquios e os vasos, né, pulmonares, que a gente já consegue ir avaliando. Não tem jeito, né? Você avalia pulmão, você vai ver coração junto, né? Então, coração aqui no meio e você está enxergando aqui a trama vascular pulmonar e os brônquios, né? Desce mais um pouquinho, você tá chegando aí no final dos ápices pulmonares, dá para ver até o septo dos lobos, né? Da divisão do lobo. Posso fazer tomo também de perfil, e aí é legal porque dá para ver as fissuras, né? Olha aí, a fissura horizontal e oblíqua e a fissura horizontal do pulmão esquerdo, que só tem uma, né? A terminologia, ela é muito parecida com a terminologia usada no raio-x. Então, opacidade é quando tem aumento do parênquima, consolidação é quando obscurece as silhuetas vasculares, não tem perda de volume, né? Pode ou não ter broncograma aéreo. Vidro fosco, que é hoje em dia a palavra do momento aí por conta do Covid-19. Então, vidro fosco é uma opacidade que não obscurece, fica muito claro, sabe? Pensa assim, você dá um
baforada num vidro e aí fica aquela coisa branca. Isso é o vidro fosco. Nódulo. A opacidade é menor que 3 centímetros, ela é circunscrita, fica redondinha, e a massa é maior que 3. Já o micronódulo, ele está menor que 0,7 centímetros. A bronquiectasia dá para ver pela dilatação, né, irreversível do brônquio. Pode ser aí congênita e pode ser associada às doenças pulmonares adquiridas. E as bolhas enfisematosas, você vai ver elas hipertransparentes. Olha aí, ó. Nessa imagem de cima, a gente está vendo uma opacidade. Então, perceba que eu tenho essa atenuação do parênquima, né? E aí, essa atenuação é porque eu tenho infiltrado aqui. Provavelmente tem exudato, tem líquido aqui. Na consolidação, a opacidade ela vai também obscurecer as silhuetas vasculares. Você não enxerga os vasos, né? Mas não tem perda de volume e pode ter broncograma aéreo. Aqui é o tal do vidro fosco, tá vendo? Não parece uma baforada? E aí fica branco, né? Isso aqui é porque você tem fuga de líquido do leito vascular e linfático para o interstício, né? E aí ele vai alagando tudo, é um edema generalizado que vai pegar tanto o interstício, alvéolos, e ele é difuso, né? Ele não tem uma imagem única. Um nódulo, que é aquela opacidade circunscrita, ela é redondinha, menor que 3, já embaixo a massa ela é maior que 3. Olha as bolhas de enfisema, gente. Observe essa imagem aqui de baixo, o tamanho das bolhas, né? Isso aqui, ó, pode estourar, né? Enfisema significa bolhas, né, de espaços aéreos, porque você tem a destruição da arquitetura interna alveolar e aí forma um bolhão ao invés de ter vários alveolinhos. Isso aí é bom, sabe para quê? Para estourar e fazer pneumotórax, né? Não dá tempo de chegar no PS, gente, é muito grave. Já o cisto é quando a gente tem essas hipodensidades focais, as paredes são finas e elas encarceram os alvéolos, né? Diferente da bolha. A cavidade é quando eu tenho aqui, ó, perda de tecido pulmonar e substituição geralmente por tecido de cicatrização. As paredes ficam bem espessas e aí acaba tendo, né, essa imagem opaca porque eu não tenho ventilação nessa área, não consegue entrar. A bronquiectasia, então, é essa dilatação irreversível dos brônquios, e aí você vai observar que olha o tamanhão desses brônquios, né? Além do que, a gente observa que a parede do brônquio, ela fica fibrosada, então ela fica bem grossa, bem espessa, bem esbranquiçada. E o meio bem dilatado, cheio de ar, por isso que fica opaco, por isso que fica transparente, né? Fica bem pretão pela quantidade de ar que eu tenho ali dentro. Gente, a tomo tem algumas limitações, né? Então não dá para fazer em grávidas. O raio-x também deve ser evitado na grávida, mas a tomo, a quantidade de radiação que é emitida é muito alta. E isso pode trazer malformações ali para o feto, então não pode fazer. As pessoas muito obesas também não dá para fazer, porque os tomógrafos, principalmente os que estão aí no Brasil, toleram uma carga de até 180 quilos, né? E a gente sabe que tem obesidade mórbida que às vezes ultrapassa os 200. Não consegue deslizar a mesa, porque a mesa ela vai passando bem devagarzinho pela hélice para ir disparando os feixes, né? Então, o tomógrafo não consegue se movimentar. Se precisar de contraste, aí é uma confusão, né? Porque não vai dar para fazer, você submete só a fase sem o contraste. Toda tomo contrastada vai fazer sem contraste e depois com contraste, né? Geralmente as pessoas que se submetem ao contraste usam o sulfato de bário. Se a pessoa tem distúrbios neurológicos ou até distúrbios psiquiátricos, não dá para fazer porque elas não ficam paradinhas. E a toma, a pessoa tem que estar muito parada na hora da formação da imagem. Senão a imagem fica toda borrada, chama-se artefatos de imagem. Você perde completamente a nitidez. Bebê, criança muito pequena ou idosos, muito idosos, né? Porque não vai saber entender a necessidade de mobilização prolongada. No bebê, quando precisa realmente fazer, acaba sedando, né? O idoso também. Mas aí é submeter a um procedimento, né, mais grave, que é uma sedação. Você pode ter aí uma depressão respiratória por conta do sedativo. Então, é só em casos mesmo de muita necessidade, aí não tem outro jeito. Dá uma paralisada ali e realiza o exame. Gente, muito bom falar de tomografia com vocês. Um grande beijo e, ó, até a próxima!